Muito boa tarde a todas e a todos e espero que a emoção que me invade não torne esta minha pequena intervenção mais difícil do que o trabalho que tive em fazer este livro. Julgo que vou tentar que isso não suceda. Mas permitam-me que dirija as primeiras palavras para os ilustres personalidades presentes na mesa do presídio, começando naturalmente pela senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência Doutora Verónica Macamo. Muito obrigado, Senhora Presidente, pela sua presença e pela honra que me deu ao ter feito o prefácio desta obra e todo o apoio que deu no respectivo desenvolvimento. Muito obrigado, Senhora Presidente, por tudo. Também gostaria de agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Constitucional, o Dr. Hermenegildo Gamito, uma vez mais, as suas palavras muito amigas, de muita amizade, que já vai sendo longa e que também tem como traço comum uma paixão comum, que é a paixão pelo direito de língua portuguesa. Também ao Sr. Reitor, Professor João Leopoldo da Costa, o meu muito obrigado, o nosso anfitrião. Muito obrigado também por ter acreditado na parceria que se estabeleceu entre o ISCTEM e a Nova Direito, de que sou professor, neste momento também sou presidente do seu Conselho Científico e também isso tem contribuído para nós, na Nova Direito, desenvolvermos o nosso trabalho e eu próprio também para fazer desabrochar a minha vocação académica. Muito obrigado, Sr. Reitor. Também gostaria de agradecer ao Dr. Paulo Sousa, Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos, todo o apoio que deu a esta obra. Esse apoio foi, porventura, decisivo na sua consecução e muito obrigado também pela sua presença e pelas suas amigas palavras hoje aqui. Permitam-me ainda também saudar as autoridades presentes, várias autoridades presentes, os senhores juízes conselheiros dos vários tribunais, o Sr. Bastonário dos Advogados também esteve aqui connosco, ilustres deputados, o Sr. Presidente da Primeira Comissão, também o Sr. Vice-Ministro, em geral os juízes, procuradores, advogados que aqui vejo. Também gostaria de dirigir uma palavra especial aos membros da SOPREL, a entidade instituidora do ISCTEM, também uma saudação especial. Também permitam-me que dirija uma saudação também especial ao Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, o professor Armando Dimante, que aqui está também connosco, e em geral, claro, uma saudação aos colegas professores que aqui estão, e vejo também muitos alunos, amigos, que não sendo nem professores nem alunos, não deixaram de estar presentes e também de me ajudar e com a sua presença me estimular a continuar a ir por diante. Não vou ser longo, vou dar-vos apenas nota de 4 palavras que são, porventura, 4 sentimentos que invadem a minha alma neste momento. A primeira palavra, como não podia deixar de ser, uma palavra de agradecimento, de profundo agradecimento, que eu dirijo, que eu distingo entre agradecimentos pessoais e agradecimentos institucionais. Como calculam, um livro com estas características não pode ser uma obra de uma pessoa só. É sempre uma coautoria entre o seu autor formal e os seus amigos. E, portanto, julgo que é um imperativo de justiça, neste momento, recordar todos os meus amigos e familiares que me foram ajudando ao longo do tempo a chegar ao fim deste percurso, alguns em Portugal, o professor José João Abrantes, a professora Helena Melo e o professor Francisco Pereira Coutinho, fica aqui a referência, eles não nos estão a ouvir, mas também gostaria de frisar alguns amigos moçambicanos. E friso alguns, o professor Gil de Espada, o professor Lourenço Dias da Silva, o professor Albano Maci, o doutor Salim Omar. Mas nos colegas moçambicanos quero deixar para o fim 2 referências mais profundas e mais sentidas ainda. A primeira para o professor Henrique José Henriques, que é o diretor da Escola de Direito do ISCTEM e também diretor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, por todo o seu apoio, por toda a sua cumplicidade, por toda a sua paciência e pela sua verdadeira amizade, que em grande medida permitiu que eu tivesse chegado a este momento. E também, já agora, ao professor Leopoldo da Costa, que tem sido também um companheiro de viagem, já lhe agradeci na sua qualidade de reitor, mas também agora lhe agradeço na sua qualidade de amigo e de pessoa que sempre com espírito positivo, sempre a olhar o futuro, me encorajou a continuar nestes trabalhos também que me ligam ao direito constitucional de Moçambique. Portanto, fica aqui a minha palavra de profunda gratidão
a estes amigos. Haverá outros que eu não pude ou agora não posso referir. Estão todos no meu coração. Também agora alguns agradecimentos institucionais. Claro, o BCI, na pessoa do Dr. Paulo Sousa, mas já agora permitam-me também acrescentar a referência institucional de agradecimento a outras instituições que permitiram este livro. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, na pessoa do professor Vasco Rato, que por acaso está aqui em Moçambique a participar naquele fórum que está a ter lugar nestes dias. Também a Fundação Portugal-África, também gostaria de deixar uma palavra de agradecimento pelo seu apoio. Também, claro, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que financiou e apoiou este projeto juntamente com o Centro de Investigação, do qual neste momento também sou diretor, e o Instituto do Direito de Língua Portuguesa, uma associação de juristas lusófonos que também tem organizado múltiplas iniciativas. A última delas o Dr. Hermenegildo referiu, um 4º Congresso de Direito de Língua Portuguesa em São Tomé, e que neste caso é a entidade que é editora deste mesmo livro. Portanto, agradeço muito a estas instituições e às pessoas que, por trás das instituições, puderam ajudar a realizar este livro. Agora, uma segunda palavra de explicação, mas explicação breve, porque eu não me posso alongar muito, porque se eu vou dizer tudo agora, já ninguém vai comprar o livro. E apenas será uma explicação realmente muito breve. Bem, a primeira coisa que eu devo fazer, que eu devo dizer em relação a este livro, é que cumpri a minha missão. E, portanto, estou com aquela sensação fantástica de poder sentar no sofá e dizer assim, missão cumprida, vou descansar. E como na vida acho que nós temos sempre missões que Deus nos dá, fico satisfeito comigo próprio por ter cumprido mais esta missão. Claro que falhamos outras estão para vir, mas esta pelo menos já cá canta. Agora, esta missão como é que se desenvolveu? Como é que este livro se apresenta? O primeiro aspecto que eu gostaria de realçar é o facto de ser uma obra académica. Não é uma obra política. Sou português, não tenho nenhum interesse nem vontade de me meter nas questões político-partidárias de Moçambique, mas isso não me impede de estudar o direito constitucional de Moçambique. E esse estudo, nesta obra académica, é feito em 2 registros, só tenta fazer um equilíbrio entre 2 registros. Um registro pedagógico, de explicar com uma certa simplicidade os conceitos e as soluções regulativas da Constituição moçambicana, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado de não cair no facilitismo, ou na facilidade, ou no simplismo, e desenvolver alguns temas com alguma profundidade, embora numa obra que pretende abarcar todos os capítulos da Constituição moçambicana, não seja fácil cobrir todas essas matérias com a igual profundidade. E, portanto, isso significa que também, a certa altura, a obra teve coisas difíceis, claro, também teve coisas fáceis. O que é que foi fácil, ou o que é que eu gostei mais de escrever neste livro? Porventura, as páginas sobre as fontes do direito, as páginas não foram muitas, ficará para uma próxima edição escrever mais sobre o costume como fonte do direito moçambicano, em que realmente Moçambique, no artigo 4º da Constituição, tem uma solução profundamente original no confronto com as soluções que foram dadas pelas Constituições de Timor-Leste e de Angola, porque o pluralismo não é apenas um pluralismo normativo, mas é também um pluralismo institucional. Isso realmente deu muito gosto de fazer. Agora, também tive que fazer opções difíceis. E houve coisas que me custaram a escrever e a estudar, porque, como a opção foi cobrir todos os capítulos da Constituição, já estou a imaginar que, a certa altura, dei comigo a estudar o direito económico, o direito fiscal, o direito financeiro, o direito judiciário, o direito policial, o direito militar, e, portanto, como havia necessidade de preencher todo o esqueleto da estrutura fundamental da Constituição, não podia deixar nenhum capítulo de fora, porque isso seria lógico, perante o plano de acompanhar a sistemática constitucional moçambicana. Em certos capítulos tive mais dificuldade de aprofundar alguns temas. E depois também havia temas difíceis. Aliás, o tema mais difícil, julgo que todos concordam comigo, a questão mais complexa na Constituição moçambicana é a repartição de competências legislativas entre a Assembleia da República e o Governo, que é uma área que não é muito precisa na Constituição, porque a Assembleia da República tem uma competência genérica para desenvolver e para legislar sobre a política geral do país em várias áreas, mas depois reparte essa competência em certos domínios
também com o Governo. E, de facto, calibrar com precisão essa repartição de competências não é tarefa fácil. E se nós pensarmos ainda nos regulamentos, na questão do fundamento e no âmbito constitucional dos regulamentos, essa tarefa ainda se transforma numa tarefa mais difícil. Agora, outro aspecto que eu também gostaria de referir é que esta obra, além de ser uma obra académica, uma obra completa do ponto de vista dos capítulos da Constituição, com o equilíbrio entre questões difíceis e questões fáceis, é também, num certo sentido, uma obra que pretende ser democrática. E julgo que se pode fazer a justiça de eu entender o direito constitucional como um direito constitucional de todos os cidadãos. Mas não é assim sempre nos cientistas do direito. E eu conheço muitos colegas constitucionalistas, mais lá em Portugal do que aqui em Moçambique, que julgam que a Constituição é propriedade sua. E, portanto, muitas vezes discutir a Constituição, interpretar a Constituição, em alguns espíritos, é uma tarefa reservada a uns quantos iluminados, que são os chamados constitucionalistas, e, portanto, e só eles é que podem interpretar, só eles é que sabem aplicar a Constituição. Ou, se não formos tão radicais, às vezes isso também se aplica aos juristas, que entendem que os outros cidadãos e os outros intelectuais não devem tocar nesse assunto, ou então também alguma mentalidade dominante, em alguma intelectualidade, de considerar que os assuntos constitucionais são assuntos de uma elite, mas não são assuntos do povo. Nunca vi assim a Constituição. Com certeza que quem tem ferramenta jurídica para interpretar tem a sua palavra a dizer, mas a Constituição é dos cidadãos, não é dos constitucionalistas. E, portanto, também esta obra, ao pretender cobrir todas essas áreas, ao pretender explicitar e explicar com linguagem simples, mas não concedendo na exigência e no rigor aquilo que a Constituição moçambicana pretende para Moçambique, julgo que pode também ser vista dessa perspectiva, que é a minha perspectiva do direito constitucional. Não tenho uma perspectiva elitista, até porque se tivesse estaria profundamente desenraizado das tendências mais modernas. Nós hoje, e vemos isso em muitos países, por exemplo o Brasil tem discutido muito isso, falamos muito no chamado neoconstitucionalismo, ou na ideia de que a Constituição não é apenas uma Constituição para o político, para os corredores do poder, mas a Constituição, sendo a lei fundamental do país, é a Constituição de todos os cidadãos, de todas as pessoas, sem qualquer distinção, e também, por isso, uma Constituição que chega ao direito privado. E, portanto, é nessa linha que eu entendo e interpreto qualquer Constituição e também, neste caso, a Constituição moçambicana. Uma terceira palavra, ainda, também de memória, porque este livro, nem imaginam, fez-me recordar muitas coisas boas que me aconteceram aqui em Moçambique. Aqui cheguei em setembro de 1993, nunca tinha estado em nenhum país africano de língua portuguesa, nem sequer tinha qualquer passado colonial, e espero também não ter, no futuro, nenhuma questão colonial, nem presente nem futuro. Portanto, não tenho nenhuma ligação ao passado colonialista. Aliás, a única ligação que eu tinha indireta é através do meu irmão mais velho, que tirou o curso de medicina em Bruxelas e que é médico na África do Sul, em Joanesburgo, há mais de 20 anos. Mas, de facto, a minha família não teve qualquer ligação, através dos meus pais, a estas questões coloniais. Mas é verdade que sempre me pareceu uma pretensão justa, uma causa fundamental, a libertação dos países africanos, dos povos africanos de língua portuguesa. E só lamento que isso tivesse acontecido muito tarde. Só aconteceu, felizmente, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974. E lamento que isso tivesse acontecido com os custos de uma guerra colonial e uma guerra de libertação que, entretanto, foi necessário fazer para libertar os povos africanos e também o povo moçambicano da ditadura do Estado Novo português. E a luta dos moçambicanos não era contra os portugueses. Não. Era contra um regime colonialista e era contra uma ditadura de Salazar e Caetano que insistia em oprimir e em não conceder um direito de autodeterminação dos povos africanos e, em particular, do povo moçambicano, direito esse, aliás, que já estava consagrado na Carta das Nações Unidas desde 1945.
Em 1974, esse direito ainda não era reconhecido. Já estava na hora de o reconhecer. Infelizmente, isso foi feito através de um processo traumático militar de guerra, até que se chegou à paz, felizmente, a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1974. E depois houve episódios lamentáveis e tristes. Eu era muito pequeno na altura, mas recordo, por estudos que fiz, sobretudo aqui em Moçambique, enfim, infelizmente, quem não se recorda disso. Ainda vi há 2 dias uma referência num jornal aqui vosso ao massacre de Viriamo. E, portanto, não podemos esquecer os horrores que a guerra colonial trouxe e as injustiças que essa guerra trouxe. Mas isso é o passado. E, portanto, quando aqui cheguei, vinha com imensa vontade de iniciar uma nova fase da minha vida profissional. Nunca tinha vivido fora de Lisboa. Era jovem, não tinha cabelos brancos. Não sei se não terei começado a ter os cabelos brancos aqui, mas acho que não. Mas cheguei aqui em setembro de 1993 e, na altura, trabalhava na instituição que me acolheu, a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Lembro-me, dava aulas de manhãzinha cedo, logo às 7 da manhã, um sofrimento para mim, de Direito Constitucional. Na altura era diretor o professor Machatino Munguam, hoje presidente do Tribunal Administrativo, e era diretor adjunto, precisamente, o Dr. Armando Dimante, na altura ainda não tinha feito o doutoramento, e também o professor Henriques era diretor pedagógico. Mas, de facto, acreditem que foi para mim uma experiência fantástica vir aqui, entrar em contato com uma realidade completamente nova. Não vos vou agora dizer as fantasias que eu tinha na cabeça, que a realidade do contacto com Moçambique rapidamente desfez. Mas tinha muitas fantasias. Coisas boas e coisas más, mas realmente nada como contactar a realidade e perceber como foi bom esse contacto com a realidade. E os tempos não eram fáceis como são hoje. Eu lembro-me que só ligava uma vez por semana para Lisboa, para os meus pais, e procurava sempre um sítio onde o telefonema era mais barato. Numa primeira fase era nos Correios, ali junto àquele jardim do Conselho Executivo, mas depois era às quartas-feiras eu ia ligar a um hotel, o Hotel de Escola Andaluzia, onde os telefonemas eram muito baratos. E, portanto, só falava com a minha mãe e com o meu pai uma vez por semana, embora houvesse depois um telefone de uma pessoa amiga de emergência para o caso de haver alguma necessidade de ser imediatamente contactado. Mas recordo-me, provavelmente, desse episódio, recordo-me muitos outros episódios, recordo-me bem do Dr. Machatino Munguam, que era um homem de grande energia, mas também muito diretivo, e nós éramos rapaziada nova, e às vezes havia alguns choques. Não vou agora entrar aqui em pormenores, mas ainda me lembro de alguns choques com o Dr. Machatino Munguam, mas evidentemente só podia ter ficado uma grande amizade, mesmo depois desses choques com o Dr. Machatino Munguam. Mas também recordo que no ano seguinte, apenas dei aulas durante um ano, no ano seguinte eu fui contratado como consultor para o Ministério da Administração Estatal e trabalhei durante 1 ano e meio no âmbito do PROL, chamado Programa de Reforma de Órgãos Locais do Estado. E tive a ocasião, aliás, de participar na legislação que ainda está em vigor e que se tem revelado um grande sucesso, a legislação autárquica moçambicana. E, portanto, lembrava-me bem das reuniões que tinha no Ministério da Administração Estatal, num outro edifício, que é o CPD, que é o Centro de Processamento de Dados, ali junto à Praça 25 de Junho, salvo erro. E lembro e tive contacto, aliás, com 2 ministros, pessoas de que recordo muito bem, pessoas excelentes. Primeiro a Guiar Mazula e depois Alfredo Gamito, o irmão do Dr. Hermenegildo Gamito. E lembro de um episódio que também me marcou pelo seu caráter original, que era, a certa altura, fomos recebidos, julgo pela primeira vez, para mim, no gabinete do Ministro da Administração Estatal, e eu entrei naquele edifício ao lado da Rádio de Moçambique, ali junto à Catedral, e eu dirigi-me para o elevador, como os outros colegas. Então, vamos lá ao gabinete do Ministro. Então, qual é o andar? É o último ou o penúltimo? E depois disseram, não, o gabinete do Sr. Ministro não é no último andar, é aqui já, é no resto do chão. Então, fomos para o gabinete do Ministro, que era precisamente no resto do chão. Portanto, não tinha aquele problema de ter de estar nas alturas para exercer o seu poder ou para ser reconhecido no seu poder. Mas ainda havia outra razão, é que não era só esta razão filosófica, é que havia outra razão mais prosaica. É que o elevador estava sempre avariado e ele não queria subir até ao 6º andar. Acho que ele tinha muita razão em não escolher
o gabinete no último andar e escolheram o gabinete no piso térreo. Bom, mas isto são pequenos episódios. Lembro-me também, na altura estava cá a Operação de Paz da ONU Mos, lembro-me disso, ocupava o Hotel Rovuma, alguma colaboração que houve, mas de facto, mas a vida não era muito tão fácil como hoje, como estava a dizer. Quase não havia restaurantes, havia 3 ou 4 restaurantes, era o El Greco, a Taverna, e mais 2 ou 3. Havia um Gumbi, lembra-se de um Gumbi, que era aquele restaurante chique, onde só fui uma vez ou duas, era caríssimo, mas não havia mais nada. Lembro que no meu ano, eu vivia numa casa no bairro da CUP, onde vivia também o professor Henriques, chamado o bairro dos RDAs, julgo que foi construído por pessoal da RDA. Eram casas modestas, de facto, mas aquilo todos os anos ia melhorando. Portanto, no meu ano, a melhoria foi ter ar-condicionado em casa. Pronto, já fiquei satisfeito. No ano seguinte, passaria a haver telefone. E, portanto, assim fomos também em contacto direto com a realidade. Lembro, por acaso, um episódio que me está agora aqui a ocorrer. Eu gosto muito de camaleões. Agradeço a esse tempo porque tinha um camaleão em casa. Eu gostava muito de pôr lá o camaleão junto à janela, junto aos reposteiros e vê-lo mudar de cor conforme a cor do tecido que estava por baixo. Bom, agora, isto foram momentos, também já agora agradeço ao Prolo o facto de ter conhecido um pouco Moçambique. Lembro-me bem das viagens que fizemos a Pemba e a Nampula e à Beira, no âmbito de projetos de disseminação da legislação que estava a ser trabalhada e, portanto, foram momentos também de grande convívio. Numa dessas ocasiões, foi a única vez que fui à ilha de Moçambique, não conhecia em 96, e, de facto, foi para mim uma grande experiência também conhecer o sítio onde Vasco da Gama chegou, não me levei a mal. Eu sei que Moçambique já existia, mas o reconhecimento primordial de Moçambique aconteceu a partir do momento em que Vasco da Gama, entre 1497 e 1498, talvez dezembro, janeiro, passou por a ilha de Moçambique e a partir daí ficou como descoberta portuguesa. Mas o tempo é o tempo presente e é um tempo de afirmar que Moçambique está no bom caminho, afirmar a minha disponibilidade para continuar a colaborar com o ISCTEM e verificar, também através dos alunos que vejo aqui, o crescimento da própria ciência jurídica moçambicana, e isso para mim é muito, muito gratificante, e saber que também tenho feito parte desse percurso. Aliás, aqui no ISCTEM, quer sendo coordenador do doutoramento em Direito, quer através de vários mestrados. Aliás, esta semana estou aqui precisamente no âmbito de aulas do mestrado. Os alunos já estão aflitos porque agora a seguir vou dar mais uma aula de mestrado no âmbito do mestrado em Ciências Jurídicas. Uma última palavra de dedicatória. Este livro é dedicado, tem 2 dedicatórias. Bem, é dedicado aos meus alunos. Lembro dos alunos da Faculdade de Direito de Eduardo Mondlane, sim, lembro bem deles. Mas também lembro os alunos que tenho tido aqui no ISCTEM, os alunos que tenho agora, que vou ter daqui a pouco, os alunos do futuro. E podem ter a certeza que foi em Moçambique, em 93, e depois nos anos seguintes, onde tenho colaborado, mas não como presidente, que a minha vocação universitária verdadeiramente se consolidou. Posso confidenciar-vos que ganhei a vontade de ser professor universitário, talvez constitucionalista, de raiz, embora seja outras coisas, ou tente ser outras coisas. Julgo que no meu primeiro ano de Direito, a assistir às aulas de Direito Constitucional, tinha como professor, um grande professor, que também registro aqui como homenagem, o professor Jorge Miranda. Acho que foi aí que nasceu a minha vocação universitária, na qual sou plenamente realizado e feliz. Mas podem ter a certeza que foi com as aulas que eu dei aqui, com o contacto permanente que tenho tido com os estudantes moçambicanos, que essa vocação se consolidou e onde pude ter os dias e as semanas e os trabalhos mais gratificantes da minha vida profissional, de reconhecimento, de amizade, de saber a nossa utilidade para ver as outras pessoas crescerem nos seus conhecimentos jurídicos. E, de facto, guardarei para sempre essa memória. Mas este livro também tem uma segunda dedicatória. A alguém que não pode estar presente nesta sala, mas a quem eu dedico profundamente este livro, que é ao Dr. João Nogueira. Foi meu assistente quando eu cheguei precisamente a Eduardo Mondlane, em 93, e foi sempre uma pessoa de grande dedicação, uma pessoa de grande capacidade, de grande inteligência. Pude contribuir para ele ir para Portugal logo passado uns meses para fazer o mestrado, onde fez e defendeu com grande brilhantismo.
e ele tinha agora acabado de entregar a sua tese de doutoramento na Eduardo Mondlane. E realmente a vida pegou-lhe uma partida, que foi ter tido um AVC no ano passado, julgo por esta altura. O seu estado de saúde é bastante frágil, mas não posso deixar de lhe dedicar e de lhe deixar aqui um grande abraço e esperar que o dia da manhã possa ser melhor do que o dia de hoje. Muito obrigado.